Olá pessoal, muito boa noite. Está começando aqui mais um episódio do podcast Agrofala. Junto a gente trouxe um convidado mais que especial, um profissional da área de agronomia, o Carlos Eduardo Figueira. E junto vamos bater um papo, um bate e volta sobre o uso de produtos agrícolas. Para começar, seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado. Fique à vontade, qualquer coisa, estamos aqui. Para começar, conta pra gente sua trajetória. Por que você começou no curso de agronomia? Bom, minha família sempre foi muito inclusa nessa questão da parte agrícola, né? Meus tios sempre foram gerentes de fazenda, a gente sempre morou em chácara, né? Então sempre convivi nessa parte agrícola junto com meu pai, né? Com gado, com carneiro, com tudo que envolve uma chácara, né? E desde então, quando eu conheci a parte agrícola, a parte da agronomia, né? Que eu tive alguns amigos que se formaram em agronomia, então foi a partir daí que eu sabia que era aquilo que eu queria para mim. E foi a melhor escolha que eu poderia ter feito de profissão para minha vida. Certo. E hoje você trabalha com a parte de vendas. Isso. E como é que foi que você decidiu seguir esse caminho? Se você já tinha em mente ou foi assim por acaso? É, Você sabe dizer por que será venda de produto agrícola e quais assim você pode citar para a gente quais que você trabalha? Bom, a parte de vendas, né, a parte comercial da produção agrícola, sempre me envolveu muito desde a faculdade, onde os primeiros períodos de faculdade, sempre quando eu estava de férias, eu costumava sair com alguns amigos meus para trabalhar, né, ia para as fazendas, ia visitar, ia acompanhar eles na parte comercial. E foi daí, desde então que eu sabia que o que eu queria era a parte comercial, né? Não, nunca fui muito envolvido com a parte técnica ali, com a parte de, no caso, de pesquisa e tudo mais, né? Sempre gostei muito da parte comercial e por ter muitos amigos nesse ramo também foi o que conseguiu me, me trazer ainda mais para esse ramo, né? Carlos, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de saber também, né? Como é seu dia a dia como um vendedor e o que envolve seu trabalho com os produtores rurais? Até inclusive deixei passar a questão da pergunta, quais produtos que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com produtos de aplicação agrícola, né? Então, assim, o meu dia a dia basicamente é visitar os clientes, desde os que eu já vendo até os clientes novos. Então, sempre tenho que estar ali visitando eles, tenho que estar demonstrando que eu estou ao lado dele, né? Que hoje, na parte comercial, isso é muito importante, principalmente essa questão do pós-venda. Não, você não pode só vender e depois aparecer, você tem que estar ali demonstrando que você está junto com ele, que você está ali para ajudar e para quando precisar, né? Então, assim, essa parte de conseguir desenvolver um trabalho bem feito na fazenda vai muito disso de desenrolar o que o produtor tem de problema, por exemplo. Ele tem um problema lá, se conseguir resolver, mesmo que não seja da sua área de um produto seu, então isso traz com que o cliente venha ainda mais para perto de você. Certo. Eu também queria que você compartilhasse com nós qual a eficiência, o efeito que o agrotônico traz, né, para a lavoura. Uhum. O agrotônico é o nosso produto bioestimulante vegetal, né? Onde ele é feito à base de ácidos fúlvicos úmicos, né? E de minerais e vários outros componentes que são obtidos através da deposição milenar de lignina misturado com alguns outros hormônios, né? Exógenos. Então, o que ele ajuda, como já diz o próprio nome, né, ele vai servir como se fosse um agrotônico para as plantas, né? Inclusive o nosso patrão, né, o nosso chefe que inventou esse produto, ele botou justamente isso por conta disso, porque ele traz, como se ele dá fome para a planta, né? Então, às vezes você aplica muito adubo ali na área, né? Você joga muito adubo na área, só que esse adubo não vai dar prontamente disponível para a planta, ou às vezes a planta não está no momento ideal para poder absorver esse nutriente. Então, o agrotóxico ele vem para fortalecer ainda mais a planta, né, para que dê mais fome para ela poder absorver o que você realmente está colocando aí, que você não vai estar perdendo. Carlos, eu vou fazer uma pergunta. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no contato com produtores e como você costuma lidar? Bom, questão principalmente para você começar a quebrar esse gelo, né? Esse gelo do primeiro contato ali, como você não conhece.
Então, às vezes é mais complicado por conta de quebrar esse gelo mesmo, né? Você chegou na fazenda, às vezes você não conhece nem o produtor, você não conhece nem quem trabalha na fazenda, você não conhece nada. Então, é bem complicado essa questão. E terminando aqui o primeiro bloco, aí vai começar agora o segundo, junto com os demais alunos, integrantes do grupo, e voltamos já. Bom, nós estamos dando início ao segundo bloco. E, Carlos, eu queria saber qual foi o projeto que mais te marcou, assim? Qual foi a chave do sucesso, vamos dizer, que te levou para esse caminho? Cara, eu acho que foi... Na verdade, foi bem o começo mesmo. O começo da minha profissão, assim que eu formei, né? Quando eu comecei a estagiar, graças a Deus, assim, eu tive muitos amigos que conseguiram me ajudar nessa questão, me aconselhando e tudo mais. Então, isso foi algo que trouxe uma vantagem muito grande dentro na minha vida profissional. E foi realmente bem esse começo, esse meu primeiro ano, até eu começar a me adaptar ali, porque eu tô saindo da faculdade, já entrando na parte comercial como estagiário, e depois também já como representante técnico de vendas, foi algo muito difícil para mim, porque foi uma virada de chave muito grande e eu tinha que me adaptar muito rapidamente àquela vaga que eu tinha pegado, né? Então, foi algo que foi muito desafiador e que, assim, até lembro como se fosse ontem, né? E também eu queria saber qual é a reação dos produtores quando tu chega, não, fulano de tal, esse produto vai te ajudar. Qual é esse desafio? O que a gente costuma, até dentro dos outros representantes comerciais que a gente atua junto, é uma frase que a gente tem, vamos testar. Então, assim, você chega apresentando uma coisa, dificilmente o cliente vai acreditar, muito difícil. Se ele não tiver algo para comprovar aquilo realmente, então é bem complicado dele acreditar. Então, o ideal é sempre a gente chega, a gente pega um espaço para ele, né? Pega um espaço para o cliente para a gente poder estar apresentando nosso produto, poder estar mostrando no próprio campo ali, pessoalmente para ele, o que realmente o produto é capaz de fazer. Então, é ali que a gente consegue fazer os primeiros trabalhos e consegue, assim, futuramente trazer como um cliente nosso, né? E, Carlos, já teve alguma situação que te tirou o sono, que foi bem complicado? E como foi que você lidou com isso? Isso sempre tem, né? Principalmente quando eu estava na parte de sementes, né? Onde o pessoal diz que quem trabalha com sementes envelhece 40 anos dentro de 10. É basicamente isso que o povo diz. Então, assim, parte de sementes, cara, quando você começa a trabalhar, você pega muitos desafios, às vezes, não por culpa sua, né? Por culpa da empresa, nem nada. Mas acontece, você entregou um produto para o cliente e infelizmente veio um lote ruim, veio um lote que não estava como esperado, ou então atrasou a própria entrega, que isso aí a gente não consegue controlar também por conta de caminhões, por conta da nossa infraestrutura, principalmente das estradas nossas no Brasil, então isso você não consegue controlar. Então, foi basicamente isso, foi a questão da época da safra, o comecinho da safra, das entregas das sementes, cara, me tirou o sono, eu passei muitos dias sem conseguir dormir direito, preocupado, mas no final deu tudo certo e graças a Deus foi tudo 100%. E na tua visão, como a assistência técnica pode evoluir mais nos próximos anos no Brasil? Bom, hoje no mercado brasileiro tem muita tecnologia, né? Anteriormente, o que acontecia muito era das tecnologias virem primeiro para os Estados Unidos, sempre começava lá ou inventavam lá para depois vir para o Brasil. Hoje não, hoje graças a Deus a gente tem muitas empresas muito boas brasileiras que estão cada vez mais buscando inovar. Então, hoje a gente tem um grupo de pesquisadores muito grande no Brasil, onde esses pesquisadores têm muita vantagem, né? Principalmente pelo nosso clima, pela nossa que nós somos os celeiros do mundo, como o povo diz, né? Então, isso cada vez mais vai inovando e trazendo mais tecnologia para nós, e isso sendo desenvolvido pelo nosso próprio país. Então, isso é muito importante para nós, né? A gente tem sempre estar incentivando esse pessoal da pesquisa também e sempre dando apoio para eles, não só para o pessoal de fora, né? E também uma pergunta, para finalizar o podcast, qual mensagem você deixa para os futuros agrônomos, para o pessoal que está conhecendo essa área agora, que está crescendo? Qual a mensagem que você deixa para a gente, para todo mundo, na verdade? Bom, para todo mundo que está falando aí, trabalhando no agro,
é o que a gente sempre fala, né? A gente é quem está alimentando o mundo, né? Então, não é um serviço fácil, é algo que vai tirar seu sono, é algo que vai trazer dor de cabeça volta e meia, mas quando você pega realmente, você gosta mesmo do que você faz, então não tem erro, né? Então é sempre buscar sempre se esforçar, né? Hoje o nosso mercado brasileiro tem vaga para todo mundo, tem espaço para todo mundo, então é sempre buscar se esforçar cada vez mais e não baixar a cabeça diante do que aparecer pela frente, né? Que queira tentar botar você para baixo, mas levanta a cabeça, toca para frente e trabalha, que é o nosso agro que está sustentando esse Brasilzão e o mundo, né? Então, é o que dá para nós fazer é trabalhar. Então, Certo. é isso que eu digo, trabalha com amor que tudo dá certo.